Fala pessoal, Vita News edição 4. Hoje o tema é interessante. Nós vamos tratar da casa comum. Nós agora teremos uma casa comum em Abu Dhabi. Lá nós vamos ter católicos ou cristãos de maneira geral, judeus e muçulmanos professando uma fé, tudo junto, num shopping center religioso. Isso parece pegadinha, mas não é. Nós vamos falar de ecumenismo hoje. Nós vamos falar de como a Igreja Católica, por 2000 anos, entendeu o chamado diálogo religioso ou interreligioso. E nós vamos ver se o que está acontecendo agora é o que era, é o que sempre foi. Ou se tem alguma mudança na pegada ecumênica nos últimos tempos. Mas vamos primeiro... Fala. E melhor ainda, ou pior, questionar para quem então veio Jesus. Você já antecipou a pergunta-chave no V0. Então vamos lá. A conclusão. Dando a chave que o Caio trouxe aqui, aliás, estou com o Caio e com o Eduardo, como vocês podem ver, a gente vai falar basicamente da seguinte problematização. Se isto tudo é isto tudo mesmo que vocês vão ver, para que veio Jesus? Eu vou começar com a notícia, isso aqui ó, sitezinho do Vaticano, pessoal. Vocês podem procurar lá. Cristãos, judeus e muçulmanos juntos na casa da família abraâmica, Eduardo. Ponto de referência em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, que inclui uma sinagoga, que na outra matériazinha já diz o nome, vai chamar Sinagoga Moisés Ben Maimon. Inclui uma igreja católica, que vai chamar Igreja de São Francisco, porque será? Porque será? E uma mesquita muçulmana, que vai se chamar Mesquita Imam Al-Tayeb. Imam Al-Tayeb, inclusive, é o imã que, junto com o Papa Francisco, assinou esse outro documentozinho que eu trouxe aqui, que é a declaração conjunta entre o Papa Francisco e o grande imã, como vocês podem ver, que eu também vou passar um dedinho de prosa sobre ele. Mas vamos falar aqui da Casa Abrâmica. O que eles querem com isso, né? Vamos lá, Eduardo. Olha aqui, Caio. Está sendo construída em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, a Casa da Família Abrâmica. Uma sinagoga, uma igreja, uma mesquita e um complexo, uma coisa meio shopping center, programado para abrir em abril de 2022. Ainda está um pouquinho atrasado, mas vai abrir. Ou seja, não é uma ideia. Se vocês forem no site do Vaticano, mesmo derem um Google e escrever Casa da Família Abrâmica, vocês vão ver esta imagem aqui. Só que agora ela já está edificada, já tem construções, que é um shopping center, basicamente. O órgão são declarações do Comitê Superior da Fraternidade Humana. Toda vez que vocês ouvirem fraternidade humana, lembrem de maçonaria. Então, tá? Vai ser o próximo polo de peregrinação. Né? Basicamente o Novo Vaticano. No Antigo Testamento era Jerusalém. Depois virou Vaticano. Depois foi Vaticano. Agora vai ser... Isso. Vaticano não é Roma, né? Roma. É isso, perdão. O Vaticano é um estado recente. Roma e depois, agora, Abu Dhabi. E perceba o movimento, né? Sai dos judeus, Jerusalém, para os cristãos. Então, judeus, antiguidade. Ano 0, ano 33, cristãos, Roma. Ano 600 e tralalá, Maomé. Portanto, você tem uma sequência de migração da fé dos judeus, passou pelos cristãos e está indo para os muçulmanos. E voltar para o paganismo, de sempre. e já vamos avisar para aqueles que, mesmo depois de ouvirem essa nossa conferência, bate-papo aqui, como diz Frei Tiago de São José, a conferência. Achar que tem que ir para lá, achando que lá ela vai encontrar a fé dele... já vamos avisar que essa igreja, a católica ali, não terá crucifixo, né? Provavelmente não, porque aliás em Malta agora o Papa tirou o crucifixo e quando ele foi para Ur, o que é Ur? Ur é a sede de onde saiu Abrão, do povo dos caldeus, onde Deus mandou Abrão sair para ir para a terra prometida. Deus mandou Abrão embora de Ur. Pois é.
O primeiro Papa a ir para Ur foi o Papa Francisco, e obviamente ele não falou de Jesus Cristo em Ur, porque Em nenhum momento. nem de Maria, muito menos de Maria, porque poderia ofender. E aí, quem sabe a próxima evolução é criar um outro templo para o Deus Sol, outro para o Deus Vento. Mas não tenha dúvida que esse Quem sabe evoluiríamos para isso. A sociedade, né? E olha só, e com respeito, tolerância e muita sofisticação. Claro. Olha aqui, Caio. Olha isso, cara. Essa iniciativa é inspirada no documento da Fraternidade Humana de 2019. Tá aqui, ó. 2019 é um ano antes da pandemia. 2019 foi o ano que Notre Dame pegou fogo. Misteriosamente pegou fogo. Notre Dame, igreja mais importante do primeiro país a se tornar um reino católico, a França. Historicamente, a noivinha, a filhinha predileta da igreja. 2019 foi o ano da abominação da desolação no espaço sagrado, quando Francisco promove o Sínodo da Amazônia e mete a Pachamama dentro do Vaticano sobre o túmulo de Pedro. A barca da Pachamama sobre a barca de Pedro, devolvendo Roma ao paganismo. 2019 é o ano que se publica este documento que dá fundamento a essa Casa Abrâmica. O documento se chama, obviamente, Fraternidade Humana. Documento da Fraternidade Humana, que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. Não tem como não coordenar que as coisas são coordenadas. Tem uma coisa coordenada por trás, né? Esse do projeto foi seguido, está sendo seguido de perto, diz o documento aqui do Vatican News, pelo Papa Francisco e o grão-imã de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, que também dá nome à mesquita lá do complexo. O projeto da Casa da Família Abrâmica, Caio, do arquiteto David Adjaye, expressa os valores comuns do judaísmo, do cristianismo e do islamismo através de 3 edifícios principais: uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga localizados em um só lugar. Como tal, o complexo constrói pontes entre as civilizações humanas e as mensagens celestes. Eu estou presumindo que as mensagens de Deus celestes, né, vêm para outros povos que não os católicos. É isso que eu estou presumindo aqui. Os nomes das 3 casas são Mesquita Imam Al-Tayeb, Igreja de São Francisco e Sinagoga Moisés Ben Maimon. Além dos 3 locais de culto, inclui um centro de evento cultural. A Bono Vox vai fazer show lá, dá com pau. Um centro de culto, de centro cultural, que visa encorajar as pessoas a decretar a fraternidade humana. Então não é mais a fé em Jesus Cristo, mas sim a fraternidade humana e a solidariedade dentro de uma comunidade que preza os valores do respeito recíproco, da convivência pacífica, enquanto que o caráter único de cada fé é preservado. Pois então, podemos entender que a missão dos apóstolos acabou. Ninguém mais precisa... Eu não sei quantas reuniões ecumênicas Cristo fez, você lembra? Quantas vezes ele tentou para dialogar com o Sinédrio? Não me lembro nenhuma. Também não lembro. Deve ter alguma passagem na Bíblia que eu pulei. Pois é. Vamos ver como é que é o documento que deu base, que deu origem a isso? Na verdade, ele foi lá nos lugares lá, né, nas sinagogas, para pregar o que ele achava que era. Não pra... Eu não lembro dele ter cedido uma vírgula, não, você lembra? Também não lembro. Aliás, ele morreu por não ceder. Exatamente. Né? Olha aqui, quando eu pego a fundamentação teológica que eles trazem para a casa de Abraão, então veja, aqui existe uma coisa que é a fé abraâmica, no Deus uno, monoteísmo, que é supostamente o Deus comum dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos. Alá, Abba, que é o Deus cristão, e Javé são o mesmo Deus. Tá? Isso é o que eles estão dizendo aqui. É conhecida como a Casa da Religião Mundial, One World Religion. Monsenhor Sanarro deve estar se revirando, deve estar sendo meio que santificado, né? Então talvez esteja no céu. Mas Monsenhor Sanarro deve estar se revirando ao ouvir isso aqui, né? As obras estão em andamento. Confirmará o pacto com muitos por uma semana. No meio da semana fará com que o sacrifício e a oblação cessem para a dispensação das abominações. Isso aqui é Daniel dizendo que quando acontecesse isso, a gente teria o fechamento da graça. E o início de um período, tempo escuro. Tempo difícil. Isso, tá? E aí,
O comitê é formado por um grupo de líderes religiosos, etc., bibibababá, sob a tutela do Papa Francisco e do Ahmed Al-Tayeb, o grande imã de Al-Azhar. Complexo narra a história, constrói pontes e bababá. Então tem um monte de matéria aqui, gente. Procurem, para vocês verem que essa é mais uma das 350 conspirações que virou verdade em menos de 18 meses. Pois é, verdade. Tá? Eu vou ler aqui para vocês o documento que deu origem. O documento chama Declaração Conjunta do Papa Francisco e do Grande Imã de 2019. Essa declaração é um escândalo, especialmente num parágrafo, eu vou mostrar para vocês. Então, eles fazem uma carta cumprida e o nome da carta é, claro, Declaração da Fraternidade Humana. Depois dessa carta veio Fratelli Tutti. Tá? Tem tanta coisa para falar sobre isso. Putz, caramba, dá até preguiça. O documento sobre a fraternidade humana nasceu pensado com sinceridade e seriedade para uma declaração conjunta de boas e leais vontades, convidar as pessoas... Aqueles verbos do Vaticano II, né? Convidar, dialogar. Me chamou a atenção um ponto aí. Pensado. Foi pensado, o documento não é pensado. Não é inspiração do Espírito Santo, é pensado, humanamente concebido. Arquitetado. Não arquitetura... Arquitetura... Não vamos chegar por aí. Compasso e... É obra de obra. Arquitetura é compasso e... Mas ele reconheceu isso, né? É obra de homem. O Francisco recentemente colocou que ele... Vamos construir a paz. Não, que ele estava cumprindo um cronograma que arrisca do Vaticano pré-acordado antes dele ser eleito. Ou seja, não foi com o Espírito Santo. Mas o verbo, Caio, você está chamando atenção para o verbo. É que nem quando ele fez a declaração semana passada, dizendo que nós temos que construir a paz. Construir, pensar, arquitetar, são verbos da maçonaria. Esquadro e como é que chama, caramba? O compasso. O compasso e o esquadro, o símbolo da maçonaria. Os arquitetos do universo, Deus arquiteto. Mas é curioso, e até só como curiosidade, nesse evento que teve lá em Abu Dhabi, nesse lançamento, não sei se você vai... Todo mundo deve ter percebido e visto já que o Papa Francisco não deixa ninguém beijar a mão dele. Não deixa. Mas neste evento estava um dos principais chefes de uma casa maçônica da Espanha, não vou me lembrar o nome dele agora. Que beijou a mão dele. Ele foi lá nesse evento. Ele beijou a mão do cara. Ele foi lá e beijou a mão do chefe da casa maçônica. Então você vê que a maçonaria está intimamente ligada. Quando sai o Fratelli Tutti, essa casa espanhola maçônica foi a primeira a elogiar, dizendo que tinha sido um grande passo para a humanidade. A mesma a casa maçônica da Espanha. Tanto que, se você for pegar numa passagem de Mateus 5:17, ele faz: não julgueis, isso é Jesus falando, né? Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas para levá-los à perfeição. Isso. E Jesus depois diz aos fariseus, isso é muito importante: Abrão viu a minha glória. Exatamente. A minha glória. Abrão teve uma previsão. É a glória de Abrão. A glória de Jesus. Abrão viu, foi testemunho da glória de Jesus. Bom, muito bem lembrado. E aí, Eduardo, saca só agora aqui, ó. Então, para que haja cultura do respeito mútuo, gente, se eu ler isso aqui, é um monte de platitude que vocês devem estar totalmente acostumados, recheado de palavras como tolerância, justiça social, diálogo, cooperação, paz, enfim, tudo que a maçonaria e suas diversas associações e parceiros têm dito, World Economic Forum, ONU, enfim, tem dito direto aí. Mas vamos para o que interessa aqui. Aonde está a heresia? E aí, no bloco 2, a gente termina agora o bloco 1, e no bloco 2 o Caio vai trazer o vínculo disso que está escrito aqui com o Concílio Vaticano II, que é o que o Eduardo acabou de falar, que o Papa não se desvia 1 milímetro do Vaticano II e do acordo que ele fez. E ele mesmo dá entrevista. Ele mesmo dá essa entrevista em setembro do ano passado. Na mesma entrevista que ele chamou o Cardeal Burke, que estava na UTI de um coitado negacionista, ele diz que não está se afastando 1 milímetro do Vaticano II e do que foi combinado antes do conclave. Como assim combinado antes do conclave? E combinado com quem? O Papa não é autoridade superior, Caio? Onde está a igreja, lá está... Onde está o Papa, lá está a igreja? Não é uma democracia. Não é uma democracia. Nós não podemos nunca tirar, nesse contexto desse debate que nós estamos tendo, aquilo que Jesus disse a Pedro. Tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Aí, até um comentário que eu te fiz antes de começar a gravação, né?
que as pessoas, a palavra de Deus é uma palavra, qual o termo que você usou? Que ele fala e ela... Dabar, é a palavra que produz ação. Lembra lá no Gênesis? Ele fez Faça-se a luz. E ela se fez? Se fez, isso. O verbo criador do prólogo de São João. Jesus é o verbo. Aí ele fala para Talita cum, Talita, levanta-te, ela levanta. Isso. Aí quando ele fala, eu vou edificar a minha... Lázaro saia. A minha igreja... não, mas ali não era bem isso que ele estava falando, ele estava dando um jeitinho ali. Isso. Como assim? Mas isso é o protestantismo, né? É a escolha do Jesus à sua própria imagem e semelhança, né? Por isso você tem 39 mil denominações. É a declaração total de que Jesus não era Deus porque não era perfeito. Porque não era íntegro e perfeito. E se Deus criou, e Deus é perfeito, o que ele criou, portanto, é perfeito. E não está sujeito ao tempo. Não está sujeito ao cronos. Tempo. E aí pega uma passagem de Malaquias, do profeta Malaquias, que diz assim, porque eu sou o Senhor, Malaquias 3, 6, porque eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo. Ou como dirá o Caio, em Ponto. todos os programas ele fala, Deus não mente, não engana e não nos engana. Mas mais do que isso, não é o verbo Jesus que se ajusta à sociedade, mas a sociedade que tem que se ajustar. Se converter ao verbo. É isso. Se ele não muda, quem tem que mudar? Somos nós. E o Vaticano II, é o conceito de referência, né? A referência está fixa. E o Vaticano II cria a lógica do adjornamento, que é a igreja se ajustar à evolução do mundo, a inversão Deus, total. né? E aí Paulo VI tira Cristo Rei da cabeça e entrega à ONU a condução da humanidade. Isso para mim é um ato imagético, simbólico, profundo. Ele tira a coroa de Cristo Rei, que o Papa usava, né, historicamente, põe ali na mesa e se transforma em mais uma. E não mais Cristo Rei. Porque qual é a sacanagem? Perdão. Eles trocaram o nome da festa Cristo Rei para Cristo Senhor do Universo, para dar uma ideia de que Cristo será rei só quando ele voltar. Quando, na verdade, Cristo é rei deste mundo. O demônio é o príncipe, mas Cristo é o rei. Mas se ele é Deus... Não é? E aí, fechando aqui... É tanta necessidade de tempo para explicar o óbvio. Mas é um exercício, né? É que nem com as pessoas que não concebem Nossa Senhora como sendo a mãe de Deus, a mãe de Cristo. O cara que ama a Bíblia e que está escrito lá no Magnífica, né? Eis que serei bem-aventurado, me chamarão de bem-aventurada por todas as gerações. Pois então. Mas vamos voltar aqui. Olha aqui, Caio. Papel das religiões na construção da paz. Então eu estou reconhecendo a legitimidade de outras religiões. Eu, obviamente, por uma questão anti-histérica, tenho que reconhecer a existência de outras religiões, mas não a legitimidade. Sim. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. E aqui vem o parágrafo. Quando vocês quiserem mais detalhes sobre esse parágrafo, vão no vídeo específico do Taylor Marshall sobre isso, porque ele faz um vídeo só sobre essa heresia. Mas eu vou dar uma pincelada aqui e depois a gente vai para o segundo bloco. Olha o que está no parágrafo aqui. A liberdade é um direito de toda pessoa. Cada um goza da liberdade de credo, pensamento, expressão e ação. Presta atenção agora, Caio. O pluralismo e a diversidade de religião, cor, sexo, raça e língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Esta sabedoria divina é a origem de onde deriva o direito à liberdade de credo e liberdade de ser diferente. Por isso, condena-se, olha a linguagem aqui... Isso o Papa assinou. Claro, junto com o imã. Olha a linguagem aqui, condena-se, linguagem de concílio. Quando você está condenando uma heresia. Condena-se o fato de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião. Ele não acredita na própria religião. Ou a uma certa cultura, bem como impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. Então presta bem atenção no que está escrito nesse parágrafo assinado por Francisco. Esse é um texto humano, que não é um texto inspirado por Jesus Cristo, mas que o Papa deveria rechaçar. Não, ele assinou, ele escreveu. Porque leva os outros a acreditarem
que outra religião salva. Isso é grave, é um texto humano, ele não é um texto divino. Não, É ruim. isso é uma declaração. É. Aqui fica difícil de você Será que ele não não- namorar com a ideia de ser advacantista. Ele não defende a fé, o conteúdo da fé católica. Ele não acredita, ele não é católico. Não, isso não. Mas não até sei. antes eu até colocaria, acho que cabe colocar aqui duas passagens que eu separei de Mateus. Desculpa, A primeira, só uma coisa. Nós não somos advacantistas, tá? O que eu tô dizendo aqui é que não é difícil namorar com a ideia, porque é uma síntese isso aqui. Lógico. É um texto humano, mas o Papa deveria escrever um texto divino, inspirado. Ele por assinou Deus. aqui. Na verdade, por ter inspiração constante de Deus, ele não deveria assinar um documento. Por esse desse. raciocínio, você presume que ele não tem essa inspiração. E aí vai para uma discussão que não é hora da gente ter aqui, porque senão nós vamos ficar 12 horas aqui. agora, houve essas duas. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos, ele escolheu os 12, enviou os 12 e ele diz o seguinte: isso é Mateus 10, 6. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Primeiro, o Então, povo escolhido. como assim então? Como é que eu entendo isso aqui que ele falou? Como é que é? Se perderam. É. Não, que eu não posso Impor. nada. Aí, Não. Forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião. aí o último, mesmo de Mateus 28, quando Jesus envia os discípulos, aí já formou uma comunidade maior. Eis que vos chamamos de amigos. Ele diz o seguinte: mas Jesus aproximou-lhes e disse: toda autoridade me foi dada do céu e da terra. E depois, e ensinai a todas as nações. Batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. Prescrevi. Tudo Ordenei, que vos... Não é mandei, tudo, determinei. Tudo. Então não é isso aqui, ó. Se ele for islâmico, deixa ele no erro. Não. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então é o seguinte, essa ordem de Jesus aqui, o Papa Francisco resolveu abolir. Ó, Jesus, essas duas eu não vou obedecer. Exato. Essa aqui eu não topo, tá? Essa aqui eu não estou de acordo, então estamos fora. Pessoal, eu vou ler mais uma vez, vamos para o intervalo, para vocês ridículo. refletirem sobre a frase. A liberdade, eu vou começar o segundo bloco detalhando os erros dessa frase, tá? E aí vou passar a bola para os meus amigos aqui. A liberdade é um direito de toda pessoa. Cada uma goza da liberdade de credo, pensamento, expressão e ação. Tá certo tudo. Humanamente falando, tá certo. O pluralismo e a diversidade de religião, cor, sexo, raça e língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Heresia. Humanamente falando, tá certo. Heresia. O catolicismo não é humano. Então, Esse- exato, perfeito. Esse dá o choque. Não, perfeito, mas eu vou explicar a heresia aqui. Essa sabedoria divina é a origem de onde deriva o direito à liberdade de credo, heresia, e a liberdade de ser diferente. Por isso condena-se o fato de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião ou uma certa cultura, bem como impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. Pessoal, vamos para o intervalo. Bloco 2, nós vamos entrar e mastigar esse texto aqui e vamos discutir ecumenismo. Até daqui a pouco. Pessoal, estamos de volta aqui. Segundo bloco, bloco final, vamos mergulhar aqui no texto e aí, Bíblia, Vaticano II. Vamos concluir se esse ecumenismo é católico ou não é. Vamos retomar aquele texto que está na carta, documento da Fraternidade Universal, lá no documento da Fraternidade Humana do Papa Francisco com o imã, que deu origem ao centro abrâmico, que nós já tratamos. Procurem na internet, vejam, católicos, acordem, católicos, acordem. A liberdade é um direito de toda pessoa. É verdade? É verdade. É verdade. Deus deu o livre Livre-arbítrio. arbítrio. Vamos dissecar isso aqui, tá? Cada um goza da liberdade de credo. Você pode crer no que você quiser, inclusive você pode ser contra Deus, como Lúcifer, que inventou o pecado, foi. Então, você tem liberdade. Claro que você tem a consequência da sua liberdade. Sim. Liberdade de pensamento, de expressão e ação. Então vamos fazer um pequeno ponto, né? Lúcifer se rebelou contra Deus, ou seja, ele quis criar, Mas ele teve a liberdade para. e Deus não teve misericórdia dele. Nenhuma. Então, que as pessoas não pensem que com eles abusando da liberdade, que a misericórdia de Deus O livre-arbítrio resolve todos os isso, problemas. É isso aí. O livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. Ele pode ser usado na edificação salvífica ou na sua condenação. Você tem livre-arbítrio para pecar? E junto com Lúcifer foram um terço. Um terço dos anjos. Que são bilhões, Sei lá segundo quantidade. as...
Então vamos lá. Então é verdade a primeira frase. A liberdade é um direito de toda pessoa, cada um goza da liberdade de credo, pensamento, expressão e ação. Essa liberdade não é uma condição Divina, humana. ela não é a liberdade divina. E não é uma Ele se condição. refere à liberdade humana. E não é uma condição humana, porque essa liberdade ela é dada por Deus. O livre-arbítrio não é uma conquista humana, é uma graça de uma Deus. graça. Tá? Agora começa o conjunto de complexidades, na concepção de muitos, inclusive na minha, são heresias claras. O pluralismo, o que é pluralismo? Vários. Plural. Vários tipos diferentes. E as diversidades. Vários tipos diferentes. Então, pluralismo e diversidade é a mesma coisa. Né? De religião, cor, sexo, raça e língua fazem parte do sábio digno com que o divino Deus criou os seres humanos. Heresia. É verdade que Deus quis, na sua vontade positiva, na sua vontade volitiva, que Deus quis a diversidade de cor? É. É verdade que Deus quis a diversidade de sexo? É. São só 2, tá, gente? Mas ele quis. É verdade que ele quis a diversidade de raça? É. Você até vai ler um trecho. Não, o Caio tá falando do trecho de Atos, onde fala das diversas nações e tal. Ele quis. É verdade que ele quis a diversidade de línguas? É verdade. Tanto é que em Pentecostes, o Espírito Santo deixa claro que a diversidade de línguas é um dom. Falar em línguas. Mas ele não quis a diversidade de religião. Por que Deus não pode querer a diversidade de religião? Isso é muito importante. Por que a diversidade de religião, a liberdade religiosa não é um direito natural, direito dado por Deus? Porque Deus quer que todos sejamos salvos. Ao dar o direito como direito natural à liberdade religiosa, ele está incentivando que você fique fora daquilo que te salva, ou seja, em outra religião que não a católica. Portanto, Deus que salva, que ama e quer a salvação, e que deu seu filho para a sua salvação, é o mesmo Deus que deixa que você fique em outra religião não salvífica, falsa, e aplaude isso, porque assim ele quis. Mas Isso é de um determinismo calvinista, no mínimo, É verdade. absurdo. se ele veio e instituiu a própria igreja dele, a própria religião dele, porque ele não quis que outras dessem Claro, certo. claro. Não precisa ir muito longe. Mas perceba que ele coloca aqui, Caio, misturadinho, um monte de coisa que é verdade, que é o padrão Vaticano II. E ao que consta, ele não voltou Pra para reformular, para Exato. mudar tudo. E isso vem de contrário à mensagem central do Novo Testamento, que nem está descrito em Marcos 16, 15, que é, isso é Jesus dizendo mais uma vez, ide por todo mundo, vamos repetir, porque parece ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, Vamos lá, condicionante. Aquele que crer, e for batizado, será salvo. Não é ou. Não é ou. Será Aquele salvo. que crer e for batizado. Não é aquele portanto, que crer entrar ou. na Santa Igreja. Isso. Mas quem não crer será condenado. Como assim, então, ninguém vai ser condenado? Jesus Cristo, sim, sim, não, não. Porque assim é assim. Como diz o Michael Voris, todas as vezes que Jesus Cristo se colocou numa situação pública, ou quase todas, ele botou uma situação de ou. Ou você faz isso, ou acontece aquilo. Tem um livro simplinho do Padre Jonas, da Canção Nova, que é justamente isso. Que é bom para quem está se iniciando saber entender o passo, o caminho que ele tem que trilhar e aquilo que ele tem que evitar. Chama sim, sim, não, não. Vamos lá. Então concluímos aqui que Deus não quer a diversidade de religião, porque senão ele estaria traindo a ele mesmo Deus. É exatamente esse o ponto. E um Deus que mente não é Deus. Pra que ele precisou vir? Um Deus, Pra o sacrifício é que ele inútil. Se estava tudo bem, Ele veio e instituiu uma igreja, uma religião. vamos fazer. Você acabou de fazer a levantada de bola. Ao vir mandar seu filho, mas Trindade, né? Ele veio para morrer, para criar a obra redentora e salvífica. Eu redimo toda a humanidade, abro a porta do paraíso à carne, que havia sido perdido lá com o pecado original, e aquele que crer, se converter e for batizado e perseverar na santidade, fé mais obras, São Tiago, esse herdará o reino dos céus. Portanto, a obra salvífica não é para todos. Ela é disponível a todos, mas ela não será aplicada a todos, porque depende. Esse conceito amplo de liberdade Isso. humano não se ajusta, Depende da sua adesão, não se ajusta, da sua conversão. é lógico, ele não se Isso. ajusta à religião salvífica. Exato. A única religião divina. Por isso que eu disse lá, isso daí é um texto humano. Isso.
Ele não é um texto Inspirado. Ele não é um, E ele é um Caio, texto todas humano. as religiões, exceto a católica, é um esforço do homem para chegar a Deus. Lembra da Torre de Babel? Incenso. É o homem que se esforça para chegar a Deus. A católica é Deus que vem ao homem pela impossível capacidade, pela total incapacidade do ser humano de chegar a Deus. Por isso que só Cristo é salvífico, porque ele é 100% homem, 100% Deus. E ele faz a ponte entre a carne caída, corrompida, e Deus. Entre a carne e o espírito. Pois Tá é. certo? E a única... E se a igreja, desculpa, e se a igreja é o corpo de Cristo, só há salvação dentro da igreja. Não há dúvida. E a única religião que batendo daqui para trás chega ao Deus é a católica. Encarnado. Isso. Se você pegar qualquer outra religião e for dali para trás, de hoje para trás, param num homem. Todas as religiões, a não ser a católica, o início delas Inclusive a islâmica com Maomé. é uma pessoa. Isso. Se você Tirando, claro, desculpa, tirando o judaísmo, mas aí o judaísmo tem a substituição pelo Cristo refaz o judaísmo no cristianismo. Pegando O judaísmo é anterior. Mas a partir do momento que ele renega a divindade de Cristo, ele renega o próprio Deus que ele Exato, mesmo é isso. professava. Ele deixa de ser a Ele religião negou o salvífica. próprio Exatamente. E se a igreja de Cristo é o corpo místico dele, como é que você vai entender que no corpo místico de Cristo cabem outras... O corpo dele é perfeito, Que renegam o corpo dele. que renega o corpo dele. Até tem uma passagem que eu acho que cabe colocar agora, que vai diametralmente oposto a esse lugar ecumênico, Texto né? humano. Que é uma carta, a carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda carta, que ele diz assim, e o tema é o templo de Deus. Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Tá aqui a resposta de como conciliar. Tá conciliado. Pois então, aqui tá A única tá forma aqui de o que São conciliar é Paulo excluir nos ensina. Cristo. É a única forma de conciliar é excluir Cristo. Por isso Cristo é a pedra de tropeço. Por isso Cristo é motivo E de não a pedra escândalo. angular. Não tem outra forma. E por isso Francisco tira Cristo quando vai em Malta, quando vai em Ur. Ele tira a pedra que é uma pedra angular. É lógico, porque é a pedra de tropeço. Da paz humana, da fraternidade universal, do fratelli Nós vamos tutti. falar isso quando você for entrar no teu texto aí da pedra angular. E Caio, mais um ponto importante. É mentira que adoramos ao mesmo Deus. Não, para. Por que, Claro que é não. mentira? Eles não reconhecem Jesus Cristo como Deus. Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é a mesma coisa, não. A ginástica mental é aqui, ó, assim, não é ó. a mesma fé. Para ser o mesmo Deus, é só Deus Pai, ou seja, entre aspas, é 1/3 do nosso Deus. Mas nosso Deus não é fragmentável assim. Senão seriam 3 deuses. Então é uma ginástica herética por definição. Ou você não concebe que é um Deus Com 3 pessoas. Um Exatamente. Deus. E ele cria confusão. Deus. E onde há Isso. confusão, as pessoas Não se é perdem. santo. Pensa num lugar que há uma baderna, uma Isso. correria, ninguém sabe para onde vai. Como eu disse, é um texto humano. Humano, eu tô quase concluindo que é um humano inspirado. Pelo demônio. Mas vamos, olha aqui, ó. Então nós já concluímos. E outra coisa, que você levantou a bola e eu acabei esquecendo de cortar. Quando Cristo morre, antes de morrer, um tempo antes, o que ele fala lá pra galera? Ele vira e fala assim, ó. Tá vendo esse templo aí? Eu vou derrubar destruir. e vou reconstruir. Ele vai ser derrubado e Tito destrói lá os romanos no ano 70. E até hoje não foi reconstruído o terceiro templo. Tá em construção, dizem, né? Esse templo será destruído, mas eu vou reconstruí-lo em 3 dias. De que templo ele falava? Do corpo dele. Do corpo dele. Certo? Portanto, a nova religião acontece num novo templo, que não é mais no templo de Salomão, no templo de Israel, mas no corpo de Cristo. Por isso a Eucaristia, é ali que acontece a nova religião. Quando o Papa edifica um complexo religioso multifacetado desse, ecumênico, baseado na fé abrâmica, ele está dando uma de Edir Macedo, fazendo o templo de Salomão, Onde ele tirou Cristo. e anulando o sacrifício de Cristo. O que me preocupa muito é a mensagem que isso passa para o não católico. Fica onde você está. Tá ótimo aonde você tá, que Cara, você vai para o céu. Eu vou terminar a frase com essa frase. bom. Olha aqui, ó. E aí você faz essa análise daqui a 3 segundos. Essa sabedoria divina é a origem da onde deriva o direito de liberdade de credo. Então é uma sabedoria de Deus te dar o direito a ter uma liberdade de credo. Ou seja, Deus como sabedoria quer que você erre. Mas onde está escrito isso aqui? Aqui está escrito Então, mas aqui... na nova religião.
E a liberdade de ser diferente. Cara, a liberdade de ser diferente já entra aqui um monte de coisa. Inclusive LGXTPKN2, entra qualquer coisa que você quiser aqui, exatamente. Por isso condena. Agora, olha a linguagem, gente, presta atenção nisso. Olha a linguagem conciliar aqui. Todo concílio, exceto o Vaticano II, foi criado para condenar alguma heresia. O Vaticano II foi no concílio que não condenou heresia nenhuma. Como dizem, ao contrário, instituiu doutrinariamente o mundo. Olha aqui, ó. Condena-se o fato de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião, que você acabou de falar agora. Ou seja, eles condenam a atividade do ide e fazei todas as religiões seguidoras de Cristo. Ele está condenando o ide. Ser apóstolo hoje virou um problema. É pecado. Virou um pecado. Então vamos lembrar os pecados que Francisco inventou aí. O pecado contra a ecologia, o pecado da rigidez, que são para os católicos tradicionais, e o pecado de levar a palavra ao próximo. Levar ele à verdade. Exato. Por isso que eu disse, esse é um texto humano. Se você for pensar humanamente, portanto, do outro lado, não tem erro. E ouve aqui, cá, mais uma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Como ele, olha o verbo, olha o último verbo. Você cuida das necessidades humanas Isso. que o pecado original destruiu e transformou tudo naquilo numa coisa. Isso. Então, é um texto de inspiração humana. Está longe de ser um texto divino. Vamos lá. Mas acho que ele nem tem a prerrogativa de ser divino, mas é a confusão. A confusão é absurda. E um papa não pode assinar isso. Mas olha só como termina, Eduardo. Impor, aderir a uma determinada religião, uma certa cultura, bem como impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. Ou seja, eu tô de bem com o cara não aceitar Cristo. Então, assim, a paz maçônica é a paz multirreligiosa da religião universal. Quando Cristo fala de paz, ele fala, vos dou a minha paz. Qual é a paz de Cristo? É que mesmo na tribulação, na perseguição, você mantendo-se fiel, você vai ter alegria dentro de você. Por isso Cristo fala de alegria e não de felicidade. Porque você está alegre como dom do Espírito, mesmo na perseguição. E aí você tem paz. Existe uma questão aí. I rest my case. Agora é com vocês, especialistas. Eu acho que existe uma questão aí de uma confusão tremenda, e essa pode ser o cerne do problema, que pode ser que estejam fazendo aí uma confusão do verdadeiro significado da palavra intolerância. Pode ser que seja esse o cerne da questão, eu preciso refletir melhor. Mas intolerância é não tolerar. E sobre nós existe uma espada dizendo que nós somos intolerantes às outras religiões. E quem sabe esta humana foi a causa de um problema deste. Ele fala aqui na introdução da intolerância. E a grande questão é, o que é intolerância? É não tolerar. E aí me vem a seguinte questão na cabeça. Desde quando católico não tolera outras religiões? Desde quando católico intolera os muçulmanos? Não tolera os espíritas? Ao que consta, a gente não sai matando essas pessoas por serem muçulmanos, espíritas. Na época das cruzadas foi o contrário. Eles é que tacavam a gente. Aliás, até hoje. Até o hoje. contrário. Os padres na Nigéria, né? Vamos falar nas notícias. Então, né? me parece que existe um erro gravíssimo, inclusive colocado entre nós, de um equívoco uma inversão, grave, né? Uma mudança do sentido da palavra ou uma falta de compreensão real do que significa a palavra intolerante. E somente derivando desse raciocínio, essa visão falsamente ecumênica, que é diferente de diálogo ecumênico. Totalmente. O diálogo ecumênico presume você conversar com a pessoa para expor a verdade aos poucos para a pessoa se converter. E não unidade. Na unidade. E não unidade. Não, isso. Não é que eu na unidade doutrinária. Eu estou dialogando não, com ele, ele é a mesma coisa comigo. Não, eu apliquei a palavra unidade na doutrina. Na aí unidade sim, doutrinária. aí Você não cede à doutrina. É isso mesmo. Tá? Aqui, esse ecumenismo de Francisco, você cede partes da doutrina para encontrar um ponto ótimo. É uma negociação. Que não existe. Tanto é que o termo, a frase diz aqui, né? Valores comuns. Então, se tem valores comuns, tem os não comuns. E eu abro mão dos não comuns. E o mais não comum de todos, qual é? Jesus Cristo. Eu, às vezes, fico com a sensação de que o Papa, ele não... perdão, se eu tiver errado, ele não consegue compreender
verdadeiramente a questão da palavra intolerância. Ele confunde o que é intolerância do que é conteúdo de fé. Porque você tem que ser intolerante com o pecado. Cristo Não, manda você ser intolerante com o pecado. Mas a intolerância é eu tolero como católico outras religiões. E o conteúdo da minha fé é, esse é o meu conteúdo. Só uma religião leva para o céu. Se eu fizer uma confusão nestas expressões, Você nessas abre mão do palavras, conteúdo da não, fé. eu também estou dizendo que os outros são intolerantes tal e qual. Não só os católicos, como todo mundo fala. Porque você não tolera, pelo conteúdo da fé espírita, você não, enfim, muçulmano, você não tolera a verdade de que Jesus Cristo era Deus. Por que vento que soa cá não venta lá? Então eu acho que existe um equívoco, quem sabe não o Papa não... Chega. Enfim, não segue daqui. Né? Vamos deixar na mão disso. Ele ainda pode não ter entendido. Que rezemos pela conversão do Papa. Não estou falando de conversão dele, não. Eu estou falando. Mas quem sabe ele pode não ter entendido o que efetivamente significa a palavra. Caio, jura intolerância. que você vai passar um pano desse tamanho, cara, um lençol desse? O cara que é Papa não entender? Não, mas eu não tô... Eu entendo o que você está falando. Você está sendo piedoso e caritativo ao extremo. E continue assim. Eu preciso melhorar. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Mas é importante só que nós, católicos, compreendamos. Nós não somos intolerantes. Nós toleramos a existência e convivemos com outras religiões. Mas não abrimos mão de levar a verdade. O conteúdo da nossa fé não tem nada a ver com tolerância ou não tolerância. Se somos intolerantes pelo conteúdo da nossa fé, todas as demais religiões também são intolerantes contra nós. Então, é importante que fixe isso, é importante que todo mundo... Como dizia Olavo de Carvalho, toda guerra, ou guerra física ou cultural, entre um povo com fé firme e um povo sem fé foi vencida pelo povo com fé firme. Isso dá uma medida razoável do que acontecerá, por exemplo, com a Europa, com os muçulmanos versus os cristãos católicos apóstatas. Na Batalha de Lepanto. E aí, o Lepanto 2 talvez a gente perca, né? E aí, só fechando aqui, dois termos importantes derivados do Vaticano II, que estão acontecendo claramente aqui, concretamente, obviamente, o indiferentismo religioso e o universalismo da salvação. Duas heresias monstro. Qualquer religião salva e todo mundo será salvo no final, porque Deus é amor. Isso está tudo dentro da heresia que foi um papa, que é o modernismo, que era a maior de São Pio X. São Pio X. Ela juntava todas a síntese de todas as heresias. São Pio X, nosso querido São Pio X. E aí, o que mais falta trazer para a mesa para o Caio pincelar aí o Vaticano II? Não somos irmãos, já falamos. Liberdade religiosa não é um direito natural, já falamos. Monoteísmo abrâmico não é o nosso Deus, porque o nosso Deus é Trindade, já falamos. Indiferentismo religioso e universalismo como absurdos derivados disso, já falamos. O que é o verdadeiro ecumenismo, Eduardo? E aí a gente passa a bola para o Caio fechar. É a possível congregação um dia de todos os credos cristãos. Isso é o ecumenismo. O resto é diálogo interreligioso. O resto é diálogo interreligioso. E qual é o verdadeiro ecumenismo? É você trazer a pessoa para a verdade. E quantas verdades há? Uma. E quem está com a verdade? A Igreja Católica. Isto posto, qualquer coisa a partir daí vira intolerância. É usado contra nós. Ou você cede à ideia de que a verdade está com você e relativiza a verdade. Exatamente, eles usam o termo intolerância, concebem o termo intolerante de uma forma errada. E aí você tem o tripé da nova religião. Universalismo da salvação, porque Deus é amor, todo mundo será salvo. Indiferentismo religioso, qualquer religião salva, desde que você tenha alguma religião, maçonaria pura. E terceiro, relativismo religioso. Mas mesmo no diálogo ecumênico, aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, a gente ainda tem um abismo, se a gente parar para pensar, com os protestantes. Tem demais. Porque eu até trouxe isso aqui, não Eles cabe são muito. os ápices do relativismo, porque o meu vizinho é protestante e professa uma fé que é dele. Eu, protestante, professo uma outra outro fé, evangélico, o outro de outra. Não existe unidade. Eles são a prova de que não pode ser outra coisa que não a Igreja Católica, porque cada um tem um. Claro. Se tem 39 mil verdades, não tem uma verdade. Exatamente. Mas eu até trouxe também um comentário em cima disso. Todo mundo... E tem outra coisa, desculpa. Aos protestantes e evangélicos, voltem daqui para trás nas suas igrejas e veja aonde para.
A minha católica para em Pedro, apóstolo, e portanto em Jesus Cristo. A tua deve parar em um homem. E aqui, A tua todo mundo, religião, muitos do que nos vão assistir, minha religião não é humana, ela é divina. É isso. muitos que estão nos assistindo devem ter feito ou buscaram fazer a consagração a Nossa Senhora pelo método de São São Luís. Maria Grifo. Aí as pessoas leem e não se atentam no que estão lendo. Maria Grifo. Ele diz assim no item 40 do livrinho da preparação para a consagração. Diz assim: em muitos outros provaram incontestavelmente, apoiados na opinião de santos padres. Eu vou citar alguns que ele põe aqui: Santo Agostinho, São Cirilo de Jerusalém, São João Damasceno, São Bernardo de Claraval, São Bernardino de Sena, São Tomás de Aquino, São Boaventura. Só gente fraca. Ele faz menção a eles que disseram isso que eu vou dizer agora, que ele escreve aqui no livrinho da consagração. Que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação, vou repetir, é um sinal infalível de condenação não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Que não quer dizer adoração. Então não venham jogar nas nossas isso. costas a pecha de idolatria. Devoção não é adoração. Latria é uma coisa, dulia é outra. Certo? Então você vê que até no ecumenismo nós estamos ainda. Não, mas o resultado do Vaticano II e a Missa Novus Ordo, não vamos entrar nisso, mas a Missa Novus Ordo é um exemplo claro, é a protestantização do catolicismo. Total. Ou seja, em vez do catolicismo com o ecumenismo trazer os protestantes de volta, na verdade o que nós fizemos? Bom, esse movimento LGBT, o sínodo da Alemanha agora, é um sinal concreto, né? O sínodo da Amazônia, são sinais concretos da protestantização da igreja. Vamos lembrar que o Buini, que dizem que era maçom, o cara que escreveu a Missa Novus Ordo, e tem testemunhas que dizem que pedaços da missa foram escritos em cantinas romanas ali, no guardanapo. Tá? O Buini, que supostamente, assim como o João 23 era maçom, ele mudou não só a missa, Caio, mas ele mudou os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos em 69 e 70 foram adulterados. É uma nova religião. Tá? Agora, é possível dizer que esse é um ato que ele começou a pegar a Igreja de Cristo e jogar no lixo. E transformar na Igreja E o Universal. que ele fez na semana passada, ou esses dias agora? Qual foi a outra decisão que o Papa Francisco tomou sobre a reconhecer agora que cada bispo local sinodalidade pode tomar suas decisões? O que ele fez? A igreja que era santa, católica, una. Esse aspecto da igreja que ele fez também, ele está destruindo. Fragmentou. Eduardo, joga no lixo. Eduardo, que bom que você tocou nesse ponto. Eu vim para cá hoje pensando justamente nisto. Tem um ponto na tua frase que foi exatamente o que eu vim pensando. Essas pessoas, quem quer que seja, não estou fazendo alusão a ninguém, não estou me referindo a ninguém, mas eles não estão jogando a igreja no lixo. Eles estão criando uma nova. A igreja verdadeira, porque eu fiquei pensando justamente nisso. Estão usurpando. Eles estão eclipsando. É o que disse Nossa Senhora. Eles não estão destruindo a igreja. Estão escondendo. Estão se apropriando dela. Eu vim pensando Frei nisso. Thiago fala isso muito. Estão jogando a igreja fora, estão destruindo a igreja. Peraí, se eles estão conseguindo fazer isso, então a igreja não é divina. Não. Eles estão criando, como eles não conseguem destruir a igreja, estão tentando criar alguma coisa nova. Alguma coisa diferente, que não é divina. Mas alguma coisa diferente. A nossa igreja vai fazer assim, ó. Ela vai reduzir quase a zero. Caio, sim e não. Porque se você pensar, a igreja vai passar pelo mesmo calvário que Cristo passou. O corpo de Cristo e em algum reviverá momento, o corpo dele, o corpo humano, morreu. Mas ela vai estar lá. Ela vai estar latente aqui dentro. Ela vai estar lá. Entendeu? Talvez a gente esteja entrando nesse momento. Que ela vai ficar os 3 dias na tumba, escondida. Os 3 dias nós vamos ter que começar a rezar nossas missas nas catacumbas. Isso. Mas Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam. Não prevaleceriam contra a igreja dele. Tá bom. Peraí, ele falou contra outra religião. Tá bom. Então quem usa a nossa Bíblia... É um erro técnico dizer que os cristãos católicos, que são os únicos cristãos legítimos,
dizem que Cristo é deles. Cristo não é deles, Cristo é eles. Porque nós somos parte do corpo. Isso aí. Nós somos Cristo e o sacrifício da missa é nós como Corpus Christi, como membros do corpo, nos oferecendo em sacrifício junto com Mas Cristo tem ao outra Pai. coisa aí, né? O que me consta, Jesus Cristo deu-se para os dele, né? E ao que consta, em todas as Bíblias consta, né, Eduardo, aquilo que você falou, né? Sobre ti, Pedro, vou construir a minha igreja. E Jesus também fala, muitos serão chamados e poucos Significa- atenderão, a porta significa para o inferno é dizer larga. que ele se deu apenas, e ele ungiu com o sangue dele apenas o povo dele, aquele que está na igreja dele. Isso. É bom frisar esse ponto, porque isso as pessoas, mais Não uma sei vez, se eu tô com esse negócio certo. do... Não, você está certo. A substituição da igreja pelo sangue judaico e a nova religião é pela conversão, pela fé, pelo batismo, pela fé em Jesus. Migra. Por isso que o judaísmo morre como religião oficial de Deus e o cristianismo vira religião. Porque você sai da história do sangue judeu pela fé em Jesus. Mas diga. Porque, não, porque é bom frisar, porque esse aspecto da salvação universal hoje ela é muito arraigada. E é mais uma vez... Que é fruto do erro que Deus é amor, ponto. Não, Deus é amor e justiça. E aí você pega, Mateus diz aqui no capítulo 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres, e no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim. Meu Deus. E vou dizer mais uma Quem está coisa aqui. preparado para ver essa palavra Hoje em Jesus? dia, Deus é amor, esse Então. Deus hippie, esse Jesus Cristo hippie que toca violão com baiá nas missas, o cara não quer ouvir isso. Eu, quando recebo a comunhão, falo a Deus, no íntimo meu, que eu posso um dia, no dia da minha morte, ouvir dele, vinde, Eduardo, bendito do meu Pai. Você sabe que eu só quero fazer um ponto aqui? Nós não estamos dizendo que não católicos não possam ser salvos. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus sabe os corações e as lógicas de salvação que ele aplicará a cada um. Mas nós católicos cremos na revelação de que só em Cristo há salvação. Ele disse isso. Se Deus vai usar de outros artifícios, é uma prerrogativa exclusiva de Deus e eu não posso jogar com isso. Exemplo claro e concreto de aplicação. O que acontece com os bebezinhos que morrem antes do batismo? Segundo a Bíblia, segundo a revelação, fora do batismo não há salvação. Eu, Daniel, por interpretação livre e própria, e posso estar errado, presumo que um Deus de misericórdia, olhando para um ser que sem pecado nenhum, salvará de alguma forma esse ser. Mas isso não é uma revelação, isso é uma interpretação minha. Quando eu junto as duas coisas e transformo em doutrina, eu distorço a doutrina e é onde estamos hoje. Todo mundo é salvo. Mas você vê, olha, então eu vou trazer uma notícia aqui. Concorda? É difícil isso. Eu tenho coisa mais grave ainda. Mas é uma notícia interessante sobre essa, que é uma notícia dessa semana, depois o Ivan coloca no link, de uma igreja que tem no norte da Itália, não sei se você viu essa notícia, que era uma igreja que nos séculos passados, a Nossa Senhora fazia o seguinte milagre, nascia muita criança nascia morta, porque, enfim, as condições eram precárias. Eles levavam as crianças lá. Ah, eu vi isso aí. Aí Nossa Senhora ressuscitava a criança, ele recebia os sacramentos e depois morria. E depois, você vê a preocupação Com o batismo. com o batismo. Eu vi isso aí. Eu vou colocar esse link depois dessa Boa. notícia, é muito legal. Caio, estamos batendo o tempo aqui. Traz o texto do Vaticano II que é complicado sobre a questão do ecumenismo. E vamos fechar. Vamos lembrar, né? Concílio Vaticano II foi o Great Reset da igreja. Boa definição. Uma questão que me causa profunda dúvida. E o Caio, como fiel piedoso, ele é muito mais piedoso. Apesar de ser meu irmão, ele é muito mais piedoso que eu. Eu preciso aprender isso dele. Mandou um WhatsApp humildinho pro padre, que é um padre que tem um ótimo domínio canônico. E que eu amo até hoje. Falando assim, padre, uma interrogação assim, isso aqui não é exatamente diferente do catolicismo? Esse texto do Vaticano II não vai contra 2000 anos de magistério? A resposta foi uma tiração de sarro aqui, outra ali. Na quarta resposta foi, para, senão vou
avançar com o seu processo de excomunhão. Se quiser, depois eu leio. Não. É só para dizer onde é que chegamos. Quando você passa a ser criminalizado, e já estamos, né, na justiça comum, mas também criminalizados canonicamente por defender a verdade. E é uma dúvida, esse é um tipo de martírio que começou e nós temos que estar preparados. E é uma dúvida que eu ainda tenho. E se alguém, por favor, algum santo, algum padre puder me ajudar, eu agradeceria. Vamos lá, lê aí. Estamos falando da Lumen Gentium, no título Relação da Igreja com os não cristãos. Lê aí. E tem a ver com tolerância, intolerância e confusão entre o que é intolerância e conteúdo. Vamos lembrar Francisco dizendo que não se afasta 1 milímetro do Vaticano II. Está assim escrito. Mas o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Cristo. Está falando de salvação. Entre os quais vêm em primeiro lugar os muçulmanos, que professam seguir a fé de Abraão e conosco adoram o Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. Isto foi escrito por mãos humanas. Por que eu estou dizendo isso? Você não pode dizer isso, porque é um concílio oficial da igreja. Aí, eis a inflexão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para validar isto que eles escreveram... Começa com uma mentira, né? Que creem no Cristo. O muçulmano não crê no Cristo. Para validar isso que está escrito, ou que foi escrito, eles enxertaram 2 citações bíblicas. Mas só frases... Pegadas daquele jeitinho, né? Picadas. Pinçadas. E aí vem para... E o Senhor, para chancelar, para dar validade à salvação dos muçulmanos fora da Igreja Católica, eles colocaram: e o mesmo Senhor nem sequer está longe daqueles que buscam na sombra e em imagens o Deus que ainda desconhecem, ponto e vírgula, já que é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 25, 28. E, vírgula, como Salvador, quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Que, aliás, é o oposto dessa carta que eu li. Deus quer que todos sejam salvos, portanto não há liberdade religiosa. Simples assim. É. Aqui vem uma questão importante, que ele fala de imagens, né, para os protestantes. Né? Mas aí me vem... E os ídolos de outras religiões. Né? E aí me vem uma outra... Mas você está com a passagem que fala dos budistas aí? Não tô. Aí eu queria que você lesse para mim o que diz 1 Timóteo 2,4, que foi citado aqui nesse texto da Lumen Gentium. Diz assim. Eu vou ler do 3,4, porque a primeira dos dois são as saudações. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, já está errado. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes e a preocupar-se com fábulas e genealogias. Essas coisas, em vez de promoverem a obra de Deus, que se baseia na fé, só servem para ocasionar disputas. É o contrário. É o contrário do texto que está lá. É o contrário. Joga contra o que está escrito aqui. Mas aí... Achei, cara. Eu vou colocar... Outro. Quer ler? Depois eu vou achei porque vai lá. O documento mais grave, disparado do Vaticano II, é o Nostra Aetate. O padre que escreveu o Nostra Aetate, não lembro se era bispo, acho que era bispo, ele abandonou a igreja e depois casou com um homem. É esse cara. Tá? Vocês pesquisem aí quem foi o padre que escreveu o Nostra Aetate. O que é a Nostra Aetate? É uma declaração sobre a igreja e as religiões não cristãs. Um documento oficial do Vaticano II. Hinduísmo e budismo. Prestem atenção. Desde os tempos mais remotos até os nossos dias, encontra-se nos diversos povos certa percepção daquela força oculta presente no curso das coisas e acontecimentos humanos. Encontra-se por vezes até o conhecimento da divindade suprema ou mesmo de Deus Pai.
Percepção e conhecimentos esses que penetram suas vidas no profundo sentido religioso. Até aí está tudo certo. Por sua vez, as religiões ligadas ao progresso da cultura, já misturou o mano aqui, procuram responder às mesmas questões com noções mais apuradas e uma linguagem mais elaborada. Ok, agora começa, Caio. Assim, no hinduísmo, os homens prescrutam o mistério divino e exprimem-no com a fecundidade inexaurível dos mitos e esforços da penetração filosófica, buscando a libertação das angústias da nossa condição, que por meio de certas formas de ascetismo, quer por meio de certa forma de ascetismo, quer por uma profunda meditação, quer finalmente pelo refúgio amoroso e confiante em Deus. No budismo, segundo as suas várias formas, reconhece-se a radical insuficiência deste mundo mutável e propõe-se o caminho pelos quais os homens, com o espírito devoto e confiante, possam alcançar o estado de libertação perfeita, ou atingir pelos próprios esforços ou ajudados do alto a suprema iluminação. Mano, Isso aí é... salvação pelo esforço próprio, autoiluminação, outras divindades. E agora eu vou Esse é o documento oficial do Vaticano II e Francisco está certo. Ele está cumprindo exatamente o Vaticano II. E agora eu queria encerrar minha participação. Só terminando, Caio, depois fala a mesma coisa do Islã e da religião judaica. Ou seja, leiam lá nosso tratado. E agora eu quero encerrar minha participação no programa de hoje, trazendo uma das razões da minha dúvida. Existem 5 mandamentos da igreja. Veja, mandamentos. Não é sugestão. Não é sugestão, não é conselho. Não é envidar os melhores esforços. São mandamentos. Veja que estamos falando de salvação. São mandamentos. Que não foram revogados pelo catecismo, nem pelo catecismo de João Paulo II. Não foram revogados. Existem 5 mandamentos. Vigentes. E aí eu queria citar Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E vamos também fazer um link com Mateus, que diz: Pedro, sobre ti eu construirei a minha igreja. Estamos falando de salvação. Eu vou ler os 5 mandamentos da Igreja Católica vigentes. Vigentes. Nem a igreja modernista pós-Vaticano II revogou. Estamos falando de salvação. Salvação. Que precisam ser cumpridos para a salvação. O primeiro deles: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Nenhuma outra religião faz isso. Segundo mandamento: confessar-se ao menos uma vez por ano. Nenhuma outra religião faz isso. Terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Nenhuma outra religião tem faz missa, isso. nenhuma religião tem confissão, nenhuma religião tem Quarto Eucaristia. mandamento: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe da Igreja, a Santa Mãe de Igreja. Ninguém faz isso. Lembrando, toda sexta-feira católico Quinto- não pode comer carne, nenhuma carne, toda sexta-feira E do fazer ano. uma refeição frugal. Quinto mandamento: ajudar a Igreja Católica em suas necessidades. Nenhuma outra religião faz isso. Significa dizer o seguinte, que ou os mandamentos da igreja estão certos, ou tudo que a gente falou aqui está certo. Ou uma coisa ou outra. São coisas incompatíveis. E aqui fica uma das causas da minha dúvida. São Paulo nos disse que aquela passagem que nós conversamos um pouco antes de começar o programa, em Atos dos Apóstolos, esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, é o que nós estamos vendo aqui, né? Jesus não faz parte, aparentemente, dessa igreja. Igreja Universal.
edificadores tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E eu vou te falar qual foi a fonte da ameaça da minha excomunhão por conta disso. Da minha ameaça de excomunhão por causa disso. Foi quando eu perguntei: o que está certo? A Lumen Gentium ou os mandamentos da igreja? Quem está certo? Será que a Lumen Gentium vai contra a igreja? Porque se ela for contra a igreja, não pode ser um documento válido. E a nossa Tretate é muito pior do que a Lumen Gentium. Então, assim, pessoal, pensem o que vocês quiserem. Só uma conexãozinha final, Eduardo, que acho que vale a pena pensar. Religião universal, governo global, nova ordem mundial. Vai fazendo o triangulinho aí, tudo que está acontecendo, tá bom? E os mandamentos da igreja a todos os católicos é um apelo que eu faço. Vão dar uma lida, porque se você for verdadeiramente católico, você não tem como conceber que outra religião leva à salvação. E a partir daí, você passa a ter uma obrigação, principalmente os crismados, de tentar lutar para salvar as almas. Isso é uma obrigação. E essa luta não está em aceitar o conteúdo das outras religiões. Aceita a existência e conviva com outras religiões que existem. Mas não com o erro da pessoa. Não com o erro da outra religião. Tirar das trevas. Que é humana. Né? Eu gostaria de encerrar a minha... Eu que fiquei hoje aqui com as passagens, né? Tá quase que meio que se organizando assim. Bíblia, cânon e eu falando um monte de besteira aqui no meio. Imagina. Que é do livro de Josué, que é linda essa passagem, no capítulo 24, 14 e 15. Que diz assim: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Isso serve para nós hoje, né? Retidão e fidelidade. E vamos lá, até aí, judeus e muçulmanos podem dizer que servem ao Senhor com retidão e fidelidade, tá tudo certo. Tirai os deuses Aí complicou. que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aqui a gente pode tirar o além do rio e Egito e falar tudo isso aí que nós estamos falando. Sim. Do ecumenismo. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis, a liberdade, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses, a quem servir os vossos pais além do rio, ou a qualquer uma dessas religiões, se aos deuses dos amorreus, ou aos espíritas, ou quem quiser que a gente coloque, em cuja terra habitais. E aqui que vem a frase que eu queria terminar. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Permaneça católico. Essa tempestade foi predita e prevista por diversos santos, por Nossa Senhora em várias aparições. É uma provação, mesmo com as complexidades e complicações do Papa Francisco. Permaneça católico, não ceda uma vírgula da doutrina e não se entregue à apostasia e ao pecado. Encontre um bom padre que você confie. Busque orientação espiritual. Conviva com comunidades católicas que tenham a verdadeira fé e mantenha-se católico, porque a nossa previsão é que só vai piorar por um tempo até melhorar. É aquele vídeo daquele ferinha lá da Dilma, né? Ah, isso aí tava bom, depois ficou mal, depois ficou bom de novo, depois ficou mal. É mais ou menos isso. Vai piorar muito a confusão e, como dizia a irmã Lúcia, né? A confusão diabólica se instaurará a partir da igreja. Né? Então, se temos uma confusão no mundo hoje, especialmente no Ocidente, é porque, primeiro, ela foi possível e permitida dentro da igreja. E apesar dela estar vindo desde o século XVIII, o marco substancial é o Vaticano II e o que aconteceu depois. E que Nossa Senhora falou, irmã Lúcia, também, que é importante todo mundo ter em mente, que a última batalha ia ser contra a família. É o que nós estamos vendo aí. E Cristo dizendo, no final eles irão pelos pequeninos. Olha o que está acontecendo com as crianças. É isso aí. Pessoal, fiquem com Deus. Conseguimos fazer mais curto hoje, não tão mais curto, deu quase 1 hora. No próximo a gente tenta melhorar. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.